Assim como qual linguagem utilizar depende de alguns fatores, há outras escolhas que também fazemos. TensorFlow é uma biblioteca de software gratuita e de código aberto, muito útil para desenvolver modelos Deep Learning. Funciona muito bem, tem uma comunidade ativa, vários códigos disponíveis como exemplo, o que é essencial para a forma como aprendo e vou mostrar para você. TensorFlow.js é o TensorFlow para JavaScript. JavaScript é outra linguagem de programação. Outra linguagem? Sim. Preciso aprender ela também? Não. Tudo que eu desenvolvi e apresentei na minha tese de doutorado pode ser feito sem TensorFlow.js. O TensorFlow.js eu utilizei para criar esse Browser-Based Model que detalho no módulo 2 dessa sequência de vídeos. Você não precisa dele para desenvolver seus modelos Deep Learning, mas ele é bem interessante, ele é bem legal de se fazer. E é relativamente simples. Até alguns meses atrás eu jamais havia colocado um website no ar utilizando HTML, CSS, JavaScript e GitHub. Acontece que eu terminei o texto e os códigos da tese e queria avançar com algum produto, mesmo que numa versão beta, para que usuários pudessem testar pelo menos um dos modelos. Pesquisei um pouco e percebi que poderia fazer isso com o TensorFlow.js. E usei o mesmo método que já comentei que funciona para mim. Começo com um código disponível como exemplo e vou fazendo as adaptações necessárias. Continuando com as escolhas, e provavelmente o caminho mais fácil para você é seguir as escolhas que eu fiz para me acompanhar nessa sequência de vídeos, porque vai fluir muito melhor. Apesar de que com o tempo você vai adquirindo mais experiência trabalhando em outros tipos de projetos e certamente vai fazer outras escolhas. Diferentes linguagens de programação e até mesmo forma de trabalhar. Isso é natural. Dito isso, minha próxima escolha é o Google Colab, que é um dos lugares mais interessantes para você escrever e rodar os seus códigos em Python. GitHub é um repositório bastante utilizado por programadores profissionais e é útil também para nós. É onde geralmente estão disponíveis exemplos de códigos e bases de dados. O que descobri recentemente é a possibilidade de usar o GitHub para hospedar o website gratuitamente. O modelo que eu vou mostrar no próximo módulo, que é o RIDE, está hospedado lá, assim como todos os arquivos que utilizei para minha tese. É mais uma ferramenta de trabalho muito boa e gratuita.